Abençoe-nos, Jesus, o amigo incondicional de todas as nossas horas. A nossa reflexão de hoje, eu vou abrir com o diálogo de Jesus e que eu tomei a liberdade de digitar para que nenhuma palavra fosse esquecida. É um diálogo de Jesus com Pedro. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Por isso, o reino do céu pode comparar-se a um certo rei, que resolveu acertar as contas com seus empregados, e quando começou a ser, levaram até ele um servo que lhe devia 10.000 dinheiros. Como ele não tinha com o que pagar, o rei mandou que ele fosse vendido como escravo, junto com a mulher, seus filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O servo, porém, caiu aos pés do rei e ajoelhado suplicava: dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o rei teve compaixão e perdoou toda a dívida. Ao sair dali, o servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, uma quantia insignificante. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. E o companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Mas o servo não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros servos ficaram tristes, procuraram o rei, lhe contaram tudo. O rei mandou chamá-lo e lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei toda a sua dívida porque me suplicou, e você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O rei indignou-se e mandou entregar este servo aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E Jesus finalizou dizendo: é assim que fará com vocês meu Pai que está nos céus, se cada um perdoar de coração ao seu irmão e as ofensas recebidas. Essa fala de Jesus está em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e seguintes. Na noite de hoje, nós faremos uma reflexão sobre o tema que o José apresentou: o perdão como alternativa às ofensas que nos fizeram, e o auto-perdão também como alternativa às 5 ofensas possíveis de se receber. Quando nós falamos em perdão, conforme o José fez a abertura, nós vamos nos reportar a seguinte ideia, que é o esquecimento total das ofensas recebidas. Este é um conceito da teologia dos espiritualistas e também dos espíritas, o esquecimento total. De acordo com a psicologia, perdoar é a atitude de não devolução do mal recebido. Resgatando uma outra fala de Jesus, ele diz o seguinte: fazer ao próximo aquilo que nós desejamos que o próximo nos faça. Se eu não desejo ser ferido, não devo ferir o meu próximo, tanto quanto não devo revidar o mal que dele recebi. E na visão da psicologia profunda, por psicologia profunda, vamos entender todo o trabalho que os benfeitores espirituais estão trazendo à Terra. O conceito de perdoar, vou até ler aqui, é não conservar
levar à ideia perturbadora. Pois todos nós, com exceção de Jesus, somos sensíveis a gentilezas, somos sensíveis à bondade e também somos muito sensíveis a ofensas, a maltratos e a desfeitas que nos fazem. Então, de acordo com a psicologia profunda, perdoar é dar ao próximo o direito de ele ser como escolheu ser, sem requinte, sem cobranças. Se o nosso próximo escolheu ser do jeito que é, não há de ser eu, não há de ser você, com as nossas palavras, ainda que estas estejam calçadas do bem, calçadas do Evangelho de Jesus, que iremos modificá-lo. Porque a mudança dele depende de um esforço dele, de uma vontade dele de querer modificar. Mas, com a intenção de se melhorar, de crescer, de ser feliz, é nossa, é o nosso dever mudarmos de um estado, sair do estado em que nos encontramos presentemente para um momento melhor, para uma evolução. Então, por exemplo, quando alguém nos calunia, eu dou ao outro o direito de me caluniar. Ele é um caluniador. Quando alguém me ofende, dou àquela pessoa que ele se ofender, porque ela é ofensora. Fulano disse tal e qual coisa a meu respeito. É direito dele. De minha parte, o que não posso fazer é descer ao nível dele, alimentando rancor, alimentando raiva para revidar em moeda parecida o mal que ele pensa estar me fazendo. Na visão da psicologia profunda, perdoar é dar ao outro o direito de ser quem ele escolheu ser. Prosseguindo aqui nas anotações, perdoar é um pouco diferente de esquecer. Quando eu dou ao outro o direito dele ser quem ele é, eu estou respeitando o espaço dele. Mas quando eu me proponho a esquecer, aí entra um componente difícil de ser trabalhado, que é a memória. Quantas coisas, falando por mim, que eu tento esquecer nesta vida e não consigo. Simplesmente não consigo, porque estão impregnadas nas estruturas mais profundas das minhas células neuroniais e dependendo do impacto que aquilo que eu me proponho a esquecer está gravado nas estruturas do meu perispírito. Buscando aquele conceito aonde nós vamos ver aqui, que ao revidar o mal que nós fazemos, que nós recebemos, fazemos isso algumas vezes motivado por uma questão, aqui de Valdo Pereira Franco, no seminário chamado Perdão e Auto-Perdão, ele fala que é a raiva. A raiva é uma resposta do corpo a um estímulo que nós recebemos. Para algumas pessoas, administrar a raiva é um pouco mais fácil. Para outras, a raiva ela surge como alguma coisa um pouco mais forte. Ele até diz, é um raio, onde a pessoa tem as suas descargas, as suas enzimas, e a partir dali ela produz algumas reações que mais tarde ela irá se arrepender. Mas ainda assim, raiva é um direito que, nas palavras de Divaldo, nós temos o direito de tê-la. Não temos o direito de conservá-la, mas é uma resposta imediata do corpo dela, do corpo dela. E à medida em que vamos trabalhando mentalmente a causa daquilo que está nos contrariando, a causa daquilo que está nos ofendendo, esta raiva vai se diminuindo e
vai se transformando em uma coisa menor, até que o assunto, que naquele momento nos incomodou, fique de alguma maneira insignificante. E volta um pouco a história de um padre, que ele, de alguma maneira, era uma pessoa portadora de uma raiva tão grande, que era difícil conviver com ele. E os padres que conviviam com este padre nervoso foram se queixar ao Papa. O Papa ouviu a queixa dos seus colegas padres e disse a ele: mande-o para cá, mande-o para o Vaticano, que eu me ocuparei dele. E chegando lá, este padre, agora diante do Papa, ouviu do Papa o seguinte: você agora irá trabalhar diretamente para mim. Todos os dias, 7 horas da manhã, você deverá bater no quarto e dizer: santidade, são 7 horas da manhã, o café está servido e o dia lá fora está limpo. Entendeu? Entendi, sim, senhor. Todos os dias, 7 horas da manhã. E começou a jornada desse padre agora servindo ao Papa. Batia na porta: santidade, são 7 horas da manhã, o café está servido e o dia lá fora está limpo. E foi indo, até que um dia, um padre, portador de uma raiva que sabe-se lá de onde vinha, bateu na porta do quarto do Papa e disse: eu vou te explicar. E sempre que o Papa era acordado, ele dizia o seguinte: já sei, meu filho, os anjinhos me disseram. Então o padre batia lá: santidade, são 7 horas da manhã, o café está servido, o dia lá fora está limpo. Já sei, meu filho, os anjinhos me disseram. E aí sim chegou o dia. O padre bateu e disse: santidade, são 7 horas da manhã, o café está servido e o dia lá fora está limpo. E o Papa, com toda a sua morosidade: já sei, meu filho, os anjinhos me disseram. E o padre: anjos hipócritas, degenerados e falsos, são 9 horas da manhã, não serviu o café, está chovendo lá fora. O padre era um rebelde. O padre sofria de uma função fisiológica que hoje a psiquiatria ela dá o nome de, até anotei aqui, calma, distimia. Alguém já ouviu falar em distimia? É uma variação da depressão. E eu vou pedir para ler 3 linhas de Drauzio Varela, o que ele diz sobre distimia. Diz Drauzio Varela: é um tipo de depressão de moderada intensidade, que diferentemente da depressão que se instala de repente, a distimia não tem essa marca brusca de ruptura. O mau humor é constante. Os portadores do tratamento são pessoas de difícil relacionamento, com baixa autoestima e elevado senso de autocrítica. Se você está casado com uma pessoa assim, agradeça a Deus. É teu passaporte para o céu. Sim, não, hein? Mas vai aí um consolo: é tratável. Um acompanhamento psiquiátrico faz com que esta pessoa que vive com seu humor alterado possa ter essa disfunção fisiológica estabilizada. Por muitas vezes, algumas pessoas, não entendendo bem o que é perdoar, ao serem ofendidas, dizem assim para o outro: tudo bem, vai com Deus, eu te perdoo. Mas no outro dia acordam com uma baita dor de cabeça. Na fala de Divaldo Franco, essas pessoas que dizem da boca para fora terem perdoado, não digeriu o problema, não digeriu aquilo que a magoou, não digeriu aquilo que a ofendeu. Por quantas vezes nós mesmos, ao alguém nos ofender, falamos assim: me desculpe, tudo bem, eu te desculpo, mas fique longe de mim. Desculpamos e não queremos a pessoa por perto.
Que equívoco de nossa parte. Quando as pessoas dizem assim: olha, quem me fizer, que me faça bem feito, porque nunca mais terá outra chance. E não é nada disso. Quem me fizer, diz Divaldo Franco, falando dele mesmo, que continue fazendo. Faça quantas vezes quiser, porque ele é o doente. E o Divaldo diz: eu sou uma pessoa sã. Eu não posso me contaminar por este mal que me fazem. Até porque o outro não é o problema em si. Vocês já ouviram falar em relação de espelho? Que a relação que estabelecemos com o outro é uma relação de espelho? Alguém já ouviu falar disso ou não? Para quem não ouviu esse conceito ainda, o que quer dizer esta relação de espelho? Aquilo que o outro causa em mim, nada mais é do que ele refletindo quem eu sou. Aos casados, quantas queixas trazemos do companheiro? Quantas queixas trazemos da companheira, quando na verdade ele ou ela nada mais é do que um espelho a refletir os nossos conflitos? Quantas queixas trazemos dos nossos chefes, dos nossos patrões, e este nada mais é do que um espelho a refletir os nossos conflitos. Portanto, perdoar também passa por este olhar-se para dentro, estabelecer um diálogo consigo, se perguntando sobre os seus conflitos. Por que isto me incomoda? Por que isto ainda causa tanta ira, tanta dificuldade? Por que isto me faz ficar tão ressentido? À medida em que vamos estabelecendo este diálogo conosco, nós vamos de alguma maneira nos conhecendo um pouco mais. Divaldo Franco, por muitas vezes, ele propõe para nós a terapia do espelho. Acho até que alguns de vocês já ouviram falar dessa terapia do espelho. É você olhar-se diante do espelho do banheiro e de uma maneira muito sincera se perguntar: quem sou eu? Fecha a porta do banheiro antes, porque se estiver passando a esposa ou o marido e vê você se perguntando quem sou eu, ele manda internar. Mas se pergunte: quem sou eu? Muitas vezes durante o dia, ao seu trabalho, propõe Divaldo, leve um espelho. Pergunte-se: quem sou eu? Quem sou eu? Diz Divaldo que a partir de um certo tempo, ele não diz quanto tempo que é, 3 meses, 2 anos, eu sei lá, vai chegar uma hora que o inconsciente vai jogar para fora a resposta dessa pergunta: quem sou eu? E essa resposta virá sob a forma de conflitos e virá coisas do tipo: eu sou ciumento, eu sou possessivo. E aí compete a nós anotar naquela semana: eu sou ciumento. E o que eu posso fazer aquela semana para trabalhar este meu lado ciumento que me faz conflitar com as pessoas que convivem comigo? Depois de dar a resposta: eu sou uma pessoa egoísta, e ver como é que você pode trabalhar esse teu lado egoísta. Naturalmente que não é tão simples quanto pareça ser, mas uma leitura, um aconselhamento, um diálogo fraterno aqui no Centro Espírita Cuiabá ajuda e muito neste processo de autoconhecimento para você identificar o que te irrita, para você identificar o que te tira do sério na relação com o outro, e a partir daí você se ofender menos, se magoar menos e ficar mais fácil para você estabelecer o perdão em cima daquilo que você faz. Divaldo Pereira Franco, ele conta de uma mensagem que ele recebeu pela boca dele, de Bezerra de Menezes, e ele fala que uma coisa interessante nessa mensagem é a abordagem inversa que o Dr. Bezerra fez. Eu tomei o cuidado
de pegar essa oração que o Dr. Bezerra fez, chama-se oração do perdão, para lê-las aqui um pouquinho e conversar com ela. Oração do perdão. Todos te pedem, isso é o Dr. Bezerra falando, todos te pedem pelos que choram, Senhor. Eu me permito pedir-te pelos que provocam as lágrimas. Todos te pedem pelos sofredores. Nesta noite, eu irei pedir pelos que são responsáveis pelas misérias do outro. Todos te suplicam pelas vítimas, mas deixa-me rogar-te pelos algozes. Eu te quero suplicar, Senhor, pelos algozes, por aqueles que os fazem sofrer. Vejam a inversão. Vejam como é interessante esta súplica do Dr. Bezerra. Geralmente costumamos pedir por nós: dá-me força para perdoar, dá-me força para suportar. E o Dr. Bezerra pede por aqueles que nos fazem chorar, por aqueles que nos fazem sofrer ou por aqueles que estão promovendo sofrimentos. Em se falando de perdão, vamos olhar um pouquinho para nós e começar a meditar em quantos perdões estamos adiando conceder. Divaldo faz alguns exemplos. Ele fala o seguinte: quantos de nós estamos com dificuldade de perdoar a morte? Nascer, no instante que nascemos, começamos a morrer. A morte, ela é em si um fenômeno biológico natural a que todos nós passaremos. No entanto, diz Divaldo que ela sempre costuma chegar na hora mais imprópria possível. E quantos de nós tivemos um ser querido levado e ainda não conseguimos perdoar a morte? Certa vez, Divaldo perguntou aos benfeitores por que espíritos bons são levados tão cedo, tão prematuramente, enquanto que outros estão abraçados com bandidos, abraçados com o tráfico, não morrem nem atropelados por um ônibus. E foi Joana de Ângeles quem respondeu: estes que são levados mais cedo são aqueles que não precisam mais do cárcere do corpo. São aqueles que não precisam mais estar passando pelas aflições aqui na terra. E na fala de Joana, poder voltar para a pátria espiritual é, de alguma maneira, um mérito para o que vai e, sem dúvida, uma dor para o que fica. Divaldo Franco, ele